Vamos lá, vamos lá. Glória a Deus, vamos chegando, família. Mais uma live aqui com vocês. Escola de oração. Sejam muito bem-vindos. Vamos estar juntos nesse momento aí, na presença do Senhor, compartilhando de segredos, princípios e revelações sobre a oração. Então vai chegando, glória a Deus. Deus é bom demais. E é isso aí, vamos chegando aí, que Deus tem grandes coisas para as nossas vidas nessa noite. Hoje eu vou falar sobre a armadura de Deus novamente, e a armadura de Deus é a terceira aula que eu vou dar. A primeira já está lá no Instagram, primeira aula sobre a armadura de Deus, já está lá no YouTube, sobre a armadura de Deus. A segunda nós fizemos na semana passada, na hora de gravar, aqui no Instagram. Deu problema, nós não conseguimos gravar, e aí eu tive que fazer um vídeo novo, e esse vídeo foi feito, tá só terminando ali algumas coisinhas ali, já sobe, tá? Então assim que acabar essa aula, eu vou já mais ou menos, acho que hoje ainda já deve subir o vídeo da parte 2 da armadura, tá? E hoje a parte 3 aqui, e glória a Deus, tá bom? Vamos para cima, que Deus é bom. Deus é maravilhoso. Sabemos que esse tema é um tema importantíssimo para a igreja, importantíssimo para as nossas vidas. Se todos os homens de Deus, não importa quem, pequeno, grande, líder, membro, não importa quem, tiver domínio e conhecer sobre esse texto aqui da armadura de Deus, Efésios 6, com certeza a vida dele vai ser transformada de uma maneira poderosa, tá? Então eu escrevi o livro Daniel, e Daniel eu falo muito sobre o espírito da Babilônia, onde Daniel foi altamente ali atacado, né? E ali eu falei que um dos ataques que veio sobre a vida de Daniel, e na verdade o espírito da Babilônia trabalha assim, é roubar de você de que você está em guerra. A Babilônia tem que te convencer que está tudo bem, que você não está em guerra nenhuma, né? Então eu até escrevi isso num capítulo lá, que a Babilônia estava para ser invadida, o filho de Nabucodonosor estava ali dando uma festa com uma multidão de gente, só que a história, a Bíblia também nos diz que, as profecias nos diz que fora dos muros existiam os seus inimigos que estavam há 2 anos cercando a Babilônia para entrar, e naquela noite daquela festa eles entraram, tanto que a Bíblia diz que aquele rei naquela noite morreu, que foi aquela passagem conhecida, Mene, Mene, Tekel, Parzim. Então nós vemos que a Babilônia faz você achar que não tem guerra nenhuma, que a guerra é lá para o apóstolo Rina, a guerra é lá para quem faz batalha espiritual, a guerra é para a doutora Neuza Tioca, a guerra é para quem é envolvido em coração, é para o pastor Digão, é para outros líderes aí de oração, e é isso, tá? Então, não, a guerra é mais real do que você imagina, a guerra é mais real do que essa cadeira que você está sentado aí agora, tá? Então nós temos que entender isso. Então, falei isso na aula 1, refrisei isso na aula 2, e hoje a gente vai para cima para finalizar essa ministração, essa palavra aí, tá? Glória a Deus pela família, pelos pastores aí que estão presentes, Deus abençoe cada um, pessoal de fora do Brasil, Deus os abençoe também, tá? O pessoal tinha me perguntado, tem um pessoal estudando meus livros lá, em algumas igrejas, principalmente ali nos Estados Unidos, me perguntaram que estava com dificuldade de comprar o livro na Apple ou na Amazon, né? E aí o pessoal conseguiu comprar no Walmart, tá? No Walmart tem um e-book, eles conseguiram, você que está aí fora do Brasil, você consegue entrar no Walmart, tem um aplicativo, você consegue comprar aí o livro no Walmart, tá bom? Glória a Deus por isso. Amém, família? Então vamos lá. Vamos repassar rapidamente aqui o que aconteceu, o que a gente falou nas 2 últimas aulas sobre a armadura de Deus. A primeira aula nós falamos sobre o versículo 10, assiste lá, imperdível,
Pega também esse link aí do YouTube e compartilha aí com o pessoal de oração, de intercessão, com a igreja, na verdade. Diz assim: quanto mais, meus irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, né? Então nós vemos que quando Paulo vai falar para a igreja sobre esse tema, ele usa a palavrinha quanto mais ou portanto, que significa, significa agora eu vou falar a parte mais importante dessa carta, tá? Para você entender melhor o que ele quis dizer com essa palavra grega aqui. Então imagina só Paulo vindo falando sobre salvação, Paulo falando sobre eleição, Paulo falando sobre princípios poderosos da palavra de Deus, Paulo falando sobre família, falando sobre casamento, falando como você ter uma vida plena entre marido e mulher, falando como cuidar de filhos, falando sobre fé, falando sobre muitas coisas. E aí ele vem no versículo 10 aqui e diz, olha, agora eu vou falar a parte mais importante desse texto. Então, se eu fosse você, também meditaria, como nós temos meditado nesses dias, daqui para frente da carta de Efésios 6, a partir do 6:10, aqui Paulo está falando, agora prestem, como se estivesse falando para a igreja de Éfeso, prestem muita atenção, e na verdade ele está falando para a gente, prestem muita atenção, tá? A armadura de Deus, então, ele diz isso. Então, antes de eu me apropriar da armadura de Deus, e aqui não tem problema nenhum eu acordar de manhã, fazer uma oração, Pai, eu me revisto da tua armadura, me revisto do cinturão da verdade, me revisto da couraça da justiça, calçando os pés na preparação do evangelho da paz, e aí por diante você vai orando, não tem problema nenhum, só vai existir um problema se você não entender o que está um pouquinho antes no versículo 10, 11 e 12 da carta aqui de Efésios, tá? Então aqui que vai ser o problema. Então, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ele usa 3 palavras diferentes para falar sobre força de Deus e como nós precisamos dessas 3 forças para carregarmos a armadura. Ninguém vai conseguir levar ou se apropriar da armadura de Deus se não for revestido da força do alto. Ninguém vai conseguir carregar a justiça de Deus em si se não tiver a força do Espírito Santo te ajudando a carregar essa justiça, te ajudando a você vivenciar o que significa andar na justiça de Deus. Também você não vai conseguir carregar a verdade de Deus se a força e o poder de Deus não estiver sobre a tua vida. Então, essa armadura que Paulo usa como exemplo aqui do soldado romano, tinha em média de 30 a 35 quilos, mais ou menos, tá? Então imagina só, para você carregar 30 a 35 quilos, você não poderia ser muito fraquinho, não. Então Paulo faz uma analogia aqui com o soldado romano, dizendo, para carregar toda essa armadura e para ficar vivo no meio da batalha, é necessário se revestir, ser forte, se revestir de força, tá? Então nós temos que entender que a primeira aula nós falamos somente sobre esse versículo 10. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. 3 tipos de forças são necessárias para nós nos apropriarmos da armadura de Deus. Quando eu vou buscando esse poder do alto, ser revestido do poder do alto, buscar a presença de Deus, buscar a unção do Espírito Santo, quanto mais eu vou buscando a glória e a força do Senhor, mais nós vamos conseguir nos apropriar da armadura de Deus, e como diz no versículo 13 aqui do livro de Efésios, diz, e depois de teres vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Essa é a palavra que Deus tem para as nossas vidas nesse dia. Essa é a palavra que Deus tem para a nossa história nesses dias. Então, precisamos demais entender que se eu não buscar o revestimento da força e do poder do Espírito Santo, a armadura de Deus não consegue permanecer na minha vida. Guarda esse segredo espiritual. Guarda esse princípio espiritual na tua história. Mas assiste lá a aula lá, primeira aula, Armadura de Deus, parte 1, tá bom? E você vai entender o que eu estou falando. Tem 1 hora ali de ministração sobre isso. O grande problema é que a igreja, por não entender e não ter a revelação daqui desse texto, de como se apropria da armadura de Deus, nós achamos que uma simples oração
somente orar, me revisto da armadura e está tudo bem. E aí nós vemos como que o povo de Deus tem sofrido perdas nas guerras, nas batalhas, mas Deus quer que você entre na guerra, saia e permaneça inabalável. É essa promessa, é essa palavra no meio da guerra. Então os intercessores me perguntam, pastor, mas eu tenho medo, como que é esse negócio de guerra espiritual, vou entrar em intercessão, tal. Fica tranquilo, filho, sempre falo, fica tranquilo. Primeiro, se Deus está te chamando, vem que Ele vai te respaldar. Segundo, você vai entrar e sair inabalável. Vai ser guerra? Vai ser batalha? Vai, mas inabalável aí, Deus vai te sustentar, tá bom? Então, família, essa é a parte 1, que nós temos que entender que para se revestir da armadura de Deus tem 3 estágios. O primeiro é esse, se revestir do poder do alto. Lembramos de Atos dos Apóstolos, lembramos dos apóstolos, na verdade, ali antes do Pentecoste, como que esses homens negaram Jesus, abandonaram Jesus, uma hora falava as coisas de Deus, outra hora falava as coisas do inferno, uma confusão ali, e um alto e baixo toda hora ali. Nós vemos isso presente na vida dos discípulos. Mas quando eles foram revestidos do poder do alto, aí eles começaram a entrar dentro das cidades, avançar e arrebentar com as obras do inferno. Por quê? Porque agora, quando você se reveste do poder do alto, você também se reveste da justiça, da verdade, da paz, da fé. Você vai se revestindo da espada do Espírito, da força da salvação na tua mente, tá? Então é isso. Primeiro estágio, primeiro passo, se reveste da força do alto. Segundo estágio que nós temos que entender, para termos eficácia na batalha, termos eficácia na guerra, termos eficácia na oração e sairmos inabaláveis desse ambiente. E aqui que eu falo, gente, as pessoas acham que isso é só para intercessor ou para uma pessoa que é envolvida com batalha espiritual. Você acha que um pastor, quando vai pregar, quando vai ministrar alguém, ele entra em guerra ou não? Você acha que um líder de uma igreja, quando está num ministério, você acha que ele está se envolvendo em guerra ou não? Se ele promover algum ambiente para que pessoas possam estar recebendo a palavra do evangelho, serem salvas, guerra, já está envolvidíssimo na guerra. Então nós, mais do que nunca, quem está envolvido em compartilhar o evangelho, tem que conhecer esses princípios aqui, tá bom? Então a primeira etapa é se fortalecer no Senhor. Segunda é conhecer com quem que nós estamos lutando e qual a estratégia, a maneira que ele batalha contra as nossas vidas. Eu preciso conhecer isso, eu preciso saber disso, tá? Porque senão eu vou me revestir da armadura para ficar andando na praça. Eu vou me revestir da armadura para ficar indo assistir um cinema, que nem cinema dá para assistir nesses dias, né? Vou me revestir da armadura para nada, para passear na rua. Não, revestir da armadura é para entrar, tomar posse do território que o inferno está tentando tomar na tua vida, é entrar para a guerra, é entrar para a batalha. Se revestir da armadura para ir prevalecer contra as obras do inferno, retornar inabalável, tá? Então é bem importante nós entendermos isso, tá? Então eu preciso saber com quem que eu estou lutando, eu preciso saber com quem que são os meus inimigos, eu preciso saber quem são aqueles que estão batalhando contra a minha vida e dar tiros certeiros e usar as armas certas para guerrear, tá bom? Então eu falei isso no segundo vídeo, já, talvez ainda hoje ele deve subir pro YouTube e no máximo amanhã. Ativa ali as notificações que quando ele entrar o vídeo você já vai receber, você já pode assistir, e é um vídeo que precisa assistir. Eu gravei um vídeo novo e ele vai subir lá, tá? Essa parte, da segunda parte, com quem que eu estou lutando e mergulhar aqui da maneira como o inimigo age, foi uma das partes mais difíceis para eu gravar. Tanto que na outra aula, o vídeo eu fui gravar, disse não dá para gravar e apagou e sumiu na outra aula, né? E eu gravei essa aula agora, e eu gravei a média de 40 minutos de vídeo ali. Só que quando eu salvei, só que quando eu fui conferir o vídeo para ver se está tudo certo, tinha só 36 minutos. Os 4 minutos finais foi engolido ali. Então eu vou publicar esse como está, e esse pedacinho final vou falar agora e já emendo aqui nas peças da armadura. Então primeira parte, conhecer o poder de Deus. Segunda parte, conhecer com quem que eu estou lutando e qual a maneira de ele lutar. E a terceira parte é as peças da armadura, se revestir dessa armadura de Deus, tá? Então, antes de falar das peças da armadura, rapidamente eu vou falar
sobre o versículo 12 que diz: porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Eu expliquei o que significa a palavra luta, eu mergulhei aí no princípio. Na outra aula, quem estava presente ouviu eu falar sobre isso, né? Falei sobre essa palavra contra, que é a palavra prós no grego, que significa estar grudado, próximo, sentindo a respiração um do outro. Então é bem complicado aqui, porque a Bíblia nos diz que o leão está ao nosso derredor, e nós vemos nesse texto aqui que Paulo está falando, a igreja de Éfeso, vocês têm muito conhecimento, a igreja com mais conhecimento no Novo Testamento inteiro. A igreja de Éfeso ali tinha muito conhecimento bíblico, doutrinário, mas vocês deram lugar para o diabo entrou, ele não está mais ao derredor, ele está do lado de vocês. Ele está próximo. Essa palavra contra é a mesma palavra usada ali em João 1:1, João ali no começo, capítulo 1, que diz que Jesus estava com Deus, que o verbo estava com Deus, esse estava com, é a palavra prós, então bem grudado. Olha só o que Paulo fala aqui para a igreja de Éfeso, que o inferno estava ali atacando eles. E qual que eram esses inimigos? Qual que eram essas batalhas? Quem que eram esses inimigos aqui que estavam próximo deles e eles estavam achando que não, está tudo bem. Não, a batalha é só para a igreja lá de Jerusalém, lá de Israel. Não, aqui tá tudo sob controle. Então, qual que é esses inimigos? Então, a primeira palavra para inimigo, eu vou frisar aqui, porque no outro vídeo foi cortado, vamos entender o porquê, né? Eu sei o porquê. Então aqui, contra principados, primeira palavra é arque. Arque significa alguém que é um líder antigo, um chefe antigo, tá? Então alguém que já tem uma certa liderança já há muito tempo. É aquele que governa e comanda muitos embaixo dele, tá? Na verdade, são aquelas estruturas espirituais que trabalham nas regiões, nas nações e dão ordem para os espíritos atacarem e cumprirem seus propósitos, tá? Então é um chefe, é um líder que dá ordem, que dá comanda. Potestade, nós estamos falando da palavra exousia, e é aquele que tem o poder para fazer o que quiser. Então nós vemos que quando Paulo está falando sobre essa luta, a igreja que dorme nessa questão de se preparar, de entender sobre essa luta, ela vai tomando golpe, vai tomando setas, vai tomando dardos nessa luta, e é uma luta sem regras. No outro vídeo eu já falei sobre isso, que Paulo fala sobre isso, que é uma luta sem regras, não respeita regra nenhuma. Então você acha que o dia que você não tiver com vontade de orar, o diabo vai esperar você no outro dia? Tá, hoje ele não tá legal, não, vamos segurar, tá lá meio chateado com o negócio dessa quarentena aí, então não, hoje não vamos guerrear, não, vamos segurar. Não, ele não tem regra, ele não vai respeitar nada, ele não respeita nada, tá? E ele faz o que ele quer. Então esse é o ponto, tá? Dominadores desse mundo tenebroso, essa palavra é uma palavra que eu estou resumindo, tá? Mas é uma palavra para alguém que está sendo treinado militarmente, é alguém que está num local de treinamento, tá? Essa palavra mais específica assim, tá? É aquele que pega toda a força bruta e organiza ela e disciplina ela para que seja mais eficaz os seus ataques, tá? Então, enquanto o mundo espiritual se organiza assim, a igreja fica dormindo, fica caindo em contos, em palavras de pregações muito loucas hoje em dia, que esse negócio não existe, não existe, não. Então é isso que o inferno quer que a igreja acredite, tá? Então é alguém que está sendo treinado especificamente, em cada um treinado em uma área para atacar as áreas, tá? São os espíritos de prostituição, são os espíritos de idolatria, são os espíritos de feitiçaria, são os espíritos dos mais diversos aí para atacar a igreja, vícios e outros, cada um específico para atacar uma área, tá bom? Então essa é a luta que Paulo está falando que a igreja tem que a igreja enfrenta, mas ele está falando, mas vocês vão permanecer inabaláveis, se o quê? Se reveste toda a armadura de Deus, tá? E a última palavrinha é contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A palavra do mal
Se você pegar qualquer dicionário, você vai ver o que eu estou falando é a palavra poneria, que significa o grau mais baixo de depravação, que é aquele que leva o seu inimigo a um grau de depravação muito baixo, é aquele que trabalha através da iniquidade, é aquele que trabalha através da corrupção, tá? É aquele que vai levar os seus inimigos ao mais baixo nível de iniquidade, de depravação mesmo, e é isso que é o papel do inimigo, tá bom? Então aqui eu só fiz essa repassada rápida para nós sabermos com quem estamos guerreando. Lá no vídeo que vai subir logo mais, fala quem são eles e como eles atuam, tá? E aqui eu só dei essa introdução. Então vamos lá, vamos para essa parte espetacular aqui da palavra de Deus de Efésios 6, da armadura de Deus. Vamos falar sobre a armadura de Deus? Vamos falar sobre ela, sobre a força que tem? Então vamos ler o texto bíblico aqui, que nos diz assim, ó. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Então essa palavra portanto nos fala novamente, ó, disso tudo que eu falei aqui em cima. Ele tá só para você, tô parafraseando aqui, tô trazendo um entendimento melhor aqui, tá? Disso aqui em cima que eu falei sobre o poder de Deus, falei sobre os nossos inimigos, falei sobre se revestir, falei sobre quem eles são. Disso tudo aqui, para que você possa prevalecer contra tudo isso aqui, é necessário tomar toda a armadura de Deus, toda a armadura de Deus. Então aqui é a segunda vez que ele fala sobre toda a armadura de Deus, e é aqui que eu quero que você guarde isso no teu coração. Se revestir de toda a armadura de Deus significa que eu não posso me revestir de uma parte ou de outra. E quando ele repete duas vezes isso quer dizer o quê? Isso é muito importante. Tem que ser toda a armadura de Deus para que você possa permanecer inabalável. Então é muito importante nós compreendermos isso. Tem que me revestir de toda essa armadura de Deus. Aí no versículo 14 ele diz assim: estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-se com a couraça da justiça, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Até aí tá ótimo. Então aqui ele fala aqui das 7 peças que existiam na armadura de Deus. 7, não esquece, tá bom? Então 7 peças que a armadura romana tinha. A armadura romana tinha um cinturão. A armadura romana tinha uma couraça que vinha uma parte pela frente e outra parte por trás. E se juntava e ali ela fazia toda a proteção dessa parte. Tinha também a terceira, que é a sandália. A quarta, o escudo. A quinta, um capacete que eles vestiam. A sexta, eles tinham uma espada na mão e eles também tinham em sua aljava nas costas, e muitas vezes até levavam na mão também, mas eles tinham um dispositivo nas costas para aljava, para uma lança. Então são 7 peças que a armadura de Deus continha e 7 peças que eu e você temos que entender para termos êxito no mundo espiritual, para nos revestirmos de toda a armadura de Deus e permanecermos inabaláveis, né? Como nós já lemos ali. E depois de ter vencido tudo, permaneceis inabalável. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Ele repete, né? 2 vezes. Para que possais resistir ao dia mau. Então, o que é o dia mau? É um dia quando você acorda, você tem um problema no casamento, apareceu aquele dia, surgiu aquele problema. Aquele é o dia mau. Um dia mau é um dia que os dias anteriores aparentemente estavam bem, mas aquele dia apareceu um problema financeiro, apareceu um problema emocional, problema espiritual, dos mais diversos. Então, nós vemos aqui que esse dia mau é isso. Mas ele diz, e depois de ter vencido tudo,
permaneceis inabaláveis. Então isso é o mais importante, essa imagem que você tem que ter no teu coração aí, tá? Que quando tudo acabar, quando tudo passar, você está inabalável. É o desejo e a vontade de Deus, e é isso que o apóstolo Paulo está explicando para a igreja de Éfeso, Éfeso capítulo 6, tá bom? Então vamos lá, vamos nas partes da armadura. O pessoal está me falando aqui, e a mochila, pastor? E a mochila, eu falei nas outras aulas sobre a mochila que o soldado também levava, uma mochila pessoal, né? E além das 7 peças dessa armadura, ele também tinha como se fosse uma mochila para suas necessidades pessoais, tá? Que às vezes a guerra demorava, tinham cercos na guerra e eles tinham que estar prevenidos para ficar o maior tempo possível sem precisar voltar se eles não conseguissem voltar, eles não morreriam nem de fome, nem de sede e teriam alguns utensílios de sobrevivência, tá? A Bíblia cita essa mochila, Paulo cita em outros textos bíblicos sobre ela. Paulo sempre usou a imagem do soldado ali para ilustrar a igreja, tá bom? Então, por exemplo, Romanos, quando ele vai falar com os romanos, ele, em vez de saudar, a igreja tinha uma mentalidade de guerra. Guarda aí seu coração, a igreja primitiva tinha uma mentalidade de guerra. Então, quando Paulo vai, por exemplo, Romanos, ele vai saldo-vos, né? Quando ele vai saudar, quando ele vai cumprimentar a igreja, esse é um termo militar. Então, olha a carta que ele manda para a igreja dos romanos. Meu Deus, ele não está falando assim, como que vocês estão? Tá tudo bem? Vocês estão bem? Estão na paz? Gente boa, gente amada. Ele dá saudai-vos. Opa! Ele já fala um termo militar para eles, um cumprimento militar. Então, por quê? Para que sempre a igreja estivesse no alerta. Então, aí que é o problema, tá? Aí que é o problema. A igreja primitiva tinha sempre essa consciência, estar sempre alerta para guerra, para batalha, tá bom? Algo que a nossa auxiliar de live não está. Ela não está presente. Eu estou totalmente presente. Chegou. Estou aqui. Pastora Débora. Olá, pessoal. Chegou. Depois de meia hora de live, ela chegou. É porque eu estava onde? Ela estava fazendo Levi dormir. Para garantir uma live saudável para as pessoas. Sim. Então, Parei vamos o lá. café, cheguei para o café. Então, é isso que nós temos que entender com essas ministrações, principalmente sobre a armadura de Deus, é que a igreja era uma igreja alerta, era uma igreja sempre que tinha um linguajar de guerra, era uma igreja que chegava numa cidade, eles não ficavam lá, a paz do Senhor, eles chegavam para confrontar principado, para confrontar potestade, para ir para cima, para arrebentar, não para recuar, mas para avançar, para ser ofensivo. Então nós temos que resgatar isso no meio da igreja. Vocês têm que ser essas pessoas que me ajudem a fazer isso, amém? A minha batalha já há mais de 22 anos ensinando, ministrando e levando esse ensinamento de oração, de batalha para milhares de pessoas, né? Óbvio. Mas agora chegou a hora de nós fazermos isso via internet. Então pega as lives e manda fogo aí, tá bom? Então é isso. A mochila, vamos deixar para uma outra oportunidade, eu falo mais sobre ela, porque senão nós não vamos ter tempo para falar sobre a armadura de Deus, que hoje é o que nós temos de importante, é o que Paulo estava principal, que é o mais importante, Paulo estava ensinando à igreja, tá bom? Então vamos lá. Ele diz assim, estai pois firmes, tá? Vou falar sobre essa palavra firme aqui, já falei na outra, falo de novo. Estar pois firmes é uma palavra que significa um grupo, uma força como militar que põe o inimigo para recuar, que recua o inimigo da onde ele está. Então ele está dizendo, vamos lá, o inimigo avançou muito, vamos fazer ele recuar, vamos fazer ele recuar da tua casa, da tua saúde, das tuas finanças, da tua família. Nós precisamos fazer ele recuar, estáis pois firmes. Ele então está falando isso, tá bom? Cingindo-vos com a verdade, tá? Cingindo-os com o cinturão da verdade. Coloquem um cinto da verdade. Então vamos lá. Já vamos falar sobre o cinto da verdade. O cinto da verdade, olha lá, cafezinho vindo. Tá quase lá. O cinturão da verdade, guardem isso no coração. É a parte mais importante da armadura. Não tem outra parte. Das 7, essa é a mais importante parte da armadura. O cinturão da verdade era um cinto muito
Ele era grosso, nós temos uma ideia de cinto fino, assim, mas era bem grosso, de metal, é óbvio, né? Conforme a armadura ali. E ele segurava a maioria, na verdade quase todas as partes da armadura. De um lado dessa parte aqui tinha um gancho aonde você podia prender o escudo, tá? Para o escudo ficar mais fixo na parte do cinto, do cinturão da verdade, do cinturão que Paulo usa ali. Tinha outra parte aqui como um suporte que você engatava a espada. Ela também, a parte de trás, como eu já disse, tinha outro suporte ali, onde você colocava a lança ou a aljava ali com flecha, se ele usasse algum tipo de flecha. Então, a couraça, ela só conseguia ficar bem fixada, quando ela encaixava no cinto da verdade, senão ele ficava brechas e ali você poderia tomar alguma espadada ou até alguma flechada naqueles buracos que ficavam ali. Então, chegou. Caneca hoje a canequinha Instituto Levi Social. Em homenagem ao Instituto Levi. Sim. Que conseguiu virar instituto, glória a Deus. No meio da pandemia virou um instituto. Então, que você também tenha muitas transformações e conquistas aí, tá bom? Quando acabar essa live, segue a gente lá se você ainda não segue. Se você não segue o Projeto Levi, segue lá e glória a Deus. E nos ajude a ajudar, tá? Exatamente. Vamos lá. Então, a parte do cinturão da verdade é a parte mais importante da armadura. Então, o que Paulo está querendo dizer com esse cinturão da verdade? O que é a verdade na Bíblia? É a palavra de Deus, a palavra escrita de Deus, tá bom? Lógico que nós temos diversos textos na Bíblia que falam sobre isso, não é o caso aqui, mas a palavra escrita de Deus. Então, o que sustenta e o que segura a tua armadura, a armadura ficar fixa, ficar viva, ficar de pé, é a palavra escrita de Deus. Se ela não existir ali, se ela não estiver ali, toda a armadura fica desconexa e com certeza o êxito na batalha diminui demais, tá? Então, o cinturão da verdade é a palavra. Então, nós precisamos deixar como centro, né? Ele ficava no centro do corpo, a palavra de Deus. Nós temos que ter como centro da nossa vida, no meio de guerras, no meio de batalhas, para permanecermos inabaláveis. A palavra tem que ser o centro de nossa alma. A palavra tem que ser o centro de nossas vidas. Amém? Então esse é o grande problema que muitos de nós temos fraquejado. Temos que mergulhar na palavra, temos que nos aprofundar na palavra. Vamos deixar a palavra escrita de Deus tocar a nossa vida e ela ser o centro, ela ser a base, ela ser a nossa história, tá? Tem muitas coisas importantes na nossa disciplina e nossa comunhão com Deus. Mas o apóstolo Paulo, no livro de Efésios, capítulo 6, ele não cita à toa, em primeiro lugar, o cinturão da verdade. Ele cita o cinturão da verdade porque é a parte mais importante da armadura, tá bom? Então aqui é a palavra de Deus, tá bom? A Bíblia nos diz em Colossenses que se eu deixar a palavra de Deus habitar em mim ricamente, eu vou viver períodos de paz, tá? Então nós temos que deixar a palavra de Deus ser a base, tá? Ser a base das nossas vidas. De toda a armadura de Deus, nós vemos também que a palavra é a única que nós temos acesso, que nós tocamos. A fé nós não tocamos, a justiça nós não tocamos, a paz nós não tocamos, são coisas espirituais, são coisas internas. A fé nós não tocamos, a espada do Espírito nós não tocamos, a oração e súplica nós não tocamos, o capacete nós não tocamos, a palavra, o cinturão da verdade é a única coisa que você pode pegar mesmo. Então deixa a palavra de Deus, a verdade de Deus ser o centro da tua vida, ok? Então ali ela sustentava praticamente toda a armadura, tá? Então ela, a espada, o escudo, a couraça da justiça, uma lança que eles levavam também, e tudo isso era conectado, tá bom? Vamos lá para a segunda parte da armadura de Deus, que é a couraça
da justiça. A coraça da justiça era feita de ferro também, né? Ela era feita de 2 peças, uma na frente e outra atrás, e elas juntavam as duas ali e protegia o guerreiro, protegia aquele homem que ia para a batalha ali, protegia os órgãos vitais, protegiam as partes vitais, coração, pulmão, todos os órgãos vitais, e ali tem o simbolismo também da proteção de nossas emoções. Então, por que muita gente é ferida emocionalmente hoje? Porque essa parte da armadura está desajustada por algum motivo, talvez pela falta da verdade, não que a pessoa é uma pessoa que é mentirosa, não estou entrando por esse lado, estou falando pela ausência de verdade, como a pessoa não sabe quem ela é em Deus, o que a palavra fala sobre ela, o cinto vai se afrouxando, a couraça se afrouxa também. Justiça de Deus em nós. Quem que nós somos em Deus? Nós não podíamos nada, nós não somos nada, mas em Deus, através da justiça dele naquela cruz, nós somos muito mais que vencedores em Cristo Jesus. A justiça de Deus equilibra minhas emoções. Eu acho que eu sou um coitado, eu acho que eu sou um abandonado, mas Cristo naquela cruz fez a justiça dele se manifestar em mim. Nós não podemos nada mesmo, sabemos quem somos, mas a justiça de Deus é uma arma de combate. A justiça de Deus, ela protege suas emoções, ela traz confiança, ela traz vigor. Então, quando o guerreiro tinha aquela proteção ali, que era proteger os órgãos vitais, protegiam o corpo, protegia a vida dele ali, ele ia com muita confiança para a guerra. Por quê? Porque por mais que ele tomasse uma espadada em qualquer parte dessa região, ele não teria feridas mortais, ele conseguiria continuar guerreando e ter êxito na batalha. Então nós vemos que a couraça da justiça fala da tua identidade em Deus, fala da restauração emocional da sua vida, fala de você ter força, confiança, certeza de que você vai ter grandes êxitos na batalha espiritual. Isso também significa que a condenação, que a palavra de condenação, que a palavra que sempre fica afetando a tua mente, nós vamos ver que essa condenação também é removida quando a justiça de Deus se manifesta em nós, tá? Se manifesta em nossas vidas. Então nós vemos que é muito importante e muito poderosa essa parte da armadura de Deus. Algo bem interessante que acontecia nessa armadura é que quanto mais o guerreiro usava a armadura, ou seja, quanto mais você se apropriar da justiça de Deus, quanto mais ele usava a armadura, quanto mais ele usava aqui, como Paulo menciona aqui, a justiça, ele era como se fosse escamado assim, escamas de peixe assim, de metal ou de bronze ou de metal, escamado assim a armadura dele. Então quando ele se movimentava, quando ele andava ou corria, aquela armadura escamada, ela ficava se polindo uma a outra, ou seja, ela ia cada vez ficando mais polida, mais brilhante. E aqui tem algo poderoso para a tua vida. Quando o sol batia naqueles guerreiros que estavam avançando, naquele formato, aquele tipo de armadura, principalmente a armadura romana naquela época, quanto mais eles avançavam e quando o sol batia, produzia um brilho que ofuscava o inimigo tinha dificuldade de enxergar às vezes quando aquele grupo, aqueles soldados poderosos vinham marchando rumo ao inimigo, e quando aquele sol batia naquela armadura, o inimigo ficava ofuscado. E eu quero falar isso para você também, que o inimigo da tua vida fica ofuscado. Quanto mais você se apropriar da justiça de Deus, nós possamos ver o sol da justiça, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, invadindo a tua alma, e você se apropriando de quem você é em Deus, se apropriando do que você pode em Deus, do que Ele fez por você em Deus, do que Ele quer fazer por você em Deus, o que Ele quer liberar sobre a tua vida. Se apropria da justiça de Deus, e aí quanto mais você vai se apropriando da justiça de Deus, mais a luz do nosso Deus vai batendo, e aí o inimigo vai ter dificuldade de te enxergar, o inimigo vai ter dificuldade de saber onde você está, o inimigo vai ser ofuscado pelo brilho e pelo poder e pela glória de Deus. É isso que Paulo está falando para a igreja de Éfeso. Vocês perderam o rumo da guerra, voltem, retornem para a batalha, retornem para a guerra. Então nós vemos que
tanto o versículo 13 quanto o versículo 14, nós vemos quem mergulha aqui no grego, se vê a dor de Paulo dizendo, olha, voltem para a guerra, porque um dia vocês já tiveram revestido com essa arma de guerra e vocês não estão mais, se revistam de novo. Ele está falando nesses textos para eles, se revistam de novo. Então ele está dizendo, se reveste da justiça, porque essa justiça, quanto mais você se apropriar dela, eu me aproprio da justiça de Deus, eu não posso, mas a justiça de Deus pode. Ele redime a minha alma, ele cancela os meus pecados, ele sara a minha alma, ele lava os meus pecados, ele remove de minha alma a iniquidade. Essa justiça me dá força, me dá confiança, me dá autoridade. Aí você avança, você é curado emocionalmente, e essa justiça, quanto mais você vai se apropriando, quanto mais a presença e a luz de Cristo for brilhando sobre a tua vida, mais o teu inimigo vai ter dificuldade de te achar. E na verdade é você que vai achar ele, não ele que vai te achar. Começa a inverter as coisas aqui. Então Paulo está falando isso para a igreja de Éfeso, Paulo está falando isso para a gente. Então nós temos que nos apropriar da justiça de Deus. A segunda parte da armadura é importantíssima. Ela vai proteger teus órgãos vitais, proteger os órgãos vitais dos guerreiros na época, mas vai proteger tuas emoções, vai proteger tua alma, vai proteger os símbolos que significa, emocionais, que significa ali os teus órgãos vitais, tá bom? Então é isso, quanto mais eles usavam a armadura, ela ia se movimentando e ela ia se ilustrando, né? Ela ia ficando brilhante, e quando o sol batia, os inimigos tinham um problema enorme, porque eles refletiam um brilho muito forte, 1, 2, 10, 20, 30, um exército inteiro batendo o sol neles e eles reproduzindo brilhos assim violentos. Eles não sabiam se eles iam atacar flecha, se eles iam correr, se eles iam dar espadada. O inimigo começa a ficar confuso, e é essa confusão no arraial do inimigo que Deus quer provocar aqueles que estão atacando a tua vida, a tua história e a tua família. Tá bom? Terceira parte da armadura, calçando os pés na preparação do evangelho da paz. Se eu puder mergulhar um pouquinho nisso, eu vou dar um pouquinho mais de ênfase aqui, porque essa é uma peça da armadura que, além de dúvida, as pessoas têm dúvida, também acham que é assim, não, vamos levar a paz. Mas se nós estamos falando de uma guerra, e Paulo vem falando desde as outras aulas que nós já vimos, que nós estamos numa guerra severa, não é uma brincadeira. O povo fica, não, hoje eu não vou orar, hoje eu não vou ler a Bíblia, não. Paulo está falando, acorda, gente, para com isso. A guerra, se você vai ou não para ela está aí. Então vamos nos levantar, vamos nos preparar para ficar inabaláveis. E as pessoas acham que é uma paz, assim, que vai vir paz para a tua vida. A paz vai vir, nesse texto aqui, eu vou mergulhar um pouquinho nisso, ela vai vir por causa que os teus inimigos vão ser derrotados. Então tem guerra, e porque eles vão ser abatidos, vai ter períodos de paz na tua história. Só vai ter esses períodos, é óbvio, se você entender o que significa a guerra, tá? A armadura romana, essa parte aqui de calçar os pés, né? Algumas traduções dizem com a sandália, mas é vamos dizer assim, uma sandália, né? Vamos dizer assim, que vinha desde a parte de baixo dos joelhos até o pé, né? Ela... Que linda, né? Linda? Pode ser linda, né? Eu acho. Já foi moda aí, a mulherada usou, né? É verdade. Já a mulherada usou bastante, aí é uma coisa que quando... Aquela sandália de guerreiro alado, sei lá, que era aquilo lá, e o pessoal usou bastante, depois foi passando a moda... Parecia uma coisa assustadora, né? Um horror aquilo que quando o pé inchava no calor ficava tudo marcado. Fica marcado, então. Aí vinha desde baixo do joelho até os pés, né? Até os pés. Então era feita a parte de baixo dos joelhos até o tornozelo era feita também de ferro, tá bom? E aqui eu vou explicar o porquê que era feito de ferro. A parte de cima do pé era feita de couro e a parte de baixo tinha pregos, tá? Pontinhas de pregos embaixo dos pés, por causa do terreno que eles praticavam a guerra, mas também porque era uma arma, apesar de nós falarmos que é de paz, mas é a guerra que te traz a paz, tá? E o Deus de paz esmagará debaixo de vossos pés a Satanás.
tá bom? O Deus de paz esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Então, o que está querendo dizer aqui em Romanos? Que, usando novamente a imagem do soldado romano, que através daquela sandália, se o inimigo ficasse na frente, ele ia ser atropelado e aí ele ia ser esmagalhado debaixo de nossos pés. E o Deus de paz, tá? Então nós estamos falando que o Evangelho da Paz, a sandália do Evangelho da Paz é aquela que protegia o guerreiro, né? Porque eles andavam em terrenos de muita pedra e também de muito mato e espinho, então eles usavam na parte debaixo do joelho até o tornozelo de ferro, por causa disso também para protegê-los, tá? Para que eles continuassem andando, para que eles continuassem andando e não parassem no meio do caminho e no meio da guerra eles desistissem por algum problema, tá? Nas pernas. Então, eles ali também tem um símbolo de continuar, de avançar para a guerra, tá? Então, eles se revestiam dessa sandália que ia do joelho até o tornozelo de metal, tá bom? Embaixo tinham preguinhos de ferro ali, tá? Então ele é isso, tá? Esses preguinhos faziam com que eles se fixassem no chão quando eles estivessem em algum confronto ou em batalha assim, mas também servia para eles pisotearem os inimigos, tá? Então é por isso que o texto de Romanos nos diz: e o Deus de paz esmagará debaixo de vossos pés a Satanás, tá bom? Então nós vemos aqui que essa sandália de preparação do Evangelho da Paz, a paz vai vir quando você entender a força que você tem em Deus e como é importante você se posicionar em guerra para que você possa entrar na guerra, sair inabalável e ainda ver essa paz se estabelecendo, porque aquele que tentava atrapalhar a tua história, atrapalhar a tua vida, ele foi derrotado, ele foi pisoteado, tá bom? Também nós vemos que vários exércitos não usavam essa proteção do joelho até o tornozelo, porque realmente a armadura ficava muito pesada, tá? Então nem todo exército usava. Aí o exército, dado pelo exemplo de Paulo aqui, conseguia fazer o quê? Com a sola do pé, eles davam nos tornozelos, quebrando os tornozelos dos inimigos. Os inimigos caíam no chão também, e aí eles conseguiam exterminar seus inimigos assim, por usar uma proteção maior, carregar peso maior, era mais difícil de locomoção, por isso da força, a força que eu citei lá no primeiro texto, mas também os protegia e os ferrinhos, os preguinhos embaixo da sandália fazia com que os inimigos eles conseguissem quebrar as pernas dos seus inimigos e pisotear os seus inimigos, tá? Então quebrar as pernas dos nossos inimigos simboliza que o inferno não vai mais avançar sobre você, agora ele está paralisado. Quando nós entendemos a armadura de Deus, vamos ver que não é uma arma de proteção, mas é uma arma ofensiva, e Deus quer fazer isso de uma maneira poderosa, de uma maneira gloriosa, tá bom? Então os seus inimigos, quando você entender isso, vão retroceder. Amém? Então vamos lá, vamos avançar aqui, que já estamos quase finalizando. Também fala aqui nos diz assim: calçando o evangelho da preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, ou sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tem duas palavras na Bíblia que fala sobre escudo. Um escudo comemorativo, redondinho, pequeno, que eles participavam só de solenidades, de dias festivos, e tem muita gente na igreja com esse escudo aí, viu? Festivo, bonito, adornado, bem feitinho, bem bonito, mas que não protege nada, tá? Não ajuda de nada. Tá? E aqui a outra palavra citada foi justamente, palavra grega, justamente a citada por Paulo aqui, que aí não tem nada a ver de festividade, não tem nada a ver de comemoração, de coisa bonita, mas é o escudo que era usado, que era como se, a palavra grega aqui é como uma porta, tá? Que cobria o corpo inteiro, tá bom? Era medido ali, cada soldado tinha um escudo do seu tamanho, como de madeira, de revestido de couro, do seu tamanho, tá bom?
o escudo da fé, né? Por isso que Paulo também fala que Deus deu a cada um a medida da fé para cumprir o seu propósito, o tamanho da fé, tá? Então eles tinham seu tamanho ali, e ali eles usavam para se proteger dos dardos inflamados. Duas coisas o soldado fazia e você tem que fazer também. A primeira coisa é que eles todos os dias, eles sempre passavam um óleo no couro do escudo, porque ele ia rachando e ele ia abrindo buracos no escudo e ia perdendo a sua capacidade de proteger. Então ele passava um óleo sempre antes de ir para as batalhas, ou todo dia se passava aquele óleo para deixar o couro ali sem rachar, né? E isso tem um simbolismo de nós precisamos buscar essa unção do Espírito Santo, esse óleo fresco que vai revestir nossa fé. Que a nossa fé não seja uma fé morta, mas diariamente ela seja renovada em Deus, ela seja um óleo fresco que possa renovar a nossa fé, que um óleo fresco possa renovar a nossa caminhada, que esse óleo possa revestir os nossos escudos. Amém? Também antes de ir para a batalha, um dia antes eles deixavam esse escudo de couro dentro da água. Então, antes de ir para a guerra, eles deixavam na água e no outro dia, quando iriam para a guerra, eles removiam da água e iam para a batalha, porque quando o inimigo atacasse dardos inflamados ou flechas de fogo, quando batia naquele escudo, não conseguia queimar, por ele estar encharcado na água. Então, mergulha a tua fé na palavra de Deus. Mergulha a tua fé nessa palavra poderosa de Deus. Que a tua fé seja totalmente linkada com a palavra de Deus. Amém? Então, é isso a função aí do escudo. Também ele fala do capacete da salvação, que a palavra grega significa algo que está em volta de toda a cabeça. Não só da cabeça, não era só aqui, tá? O escudo naquela época vinha até o pescoço. Por quê? Porque os inimigos naqueles dias de batalha também usavam machados, onde eles tentavam e vinham cortando a cabeça dos seus inimigos. E quando nós não usamos a armadura de Deus, é o que o diabo faz com a igreja. Arranca a cabeça fora, a pessoa fica doida, a pessoa fica sem raciocinar direito, a pessoa fica sem conseguir absorver a palavra de Deus, a pessoa fica ali abatida no meio de uma guerra. Então, se revestir da salvação é o que? A certeza de que o nosso Deus é um Deus de salvação, é um Deus de cura, é um Deus que está sempre pronto a salvar o seu povo, que está sempre pronto a libertar o seu povo. Não importa os teus inimigos, não importa as guerras, nossos pensamentos são mergulhados, eles são protegidos com a salvação do Senhor. É isso que faz você ficar inabalável, a tua mente sã, os teus pensamentos são, mesmo que a guerra esteja travando, mesmo que esteja fechando o cerco ao teu redor, você não sabe nem o que fazer, mas a tua mente está protegida pelo poder e pelo poder de salvação que tem o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus que salva. O nosso Deus é um Deus que liberta. Amém? Glória a Deus por isso, tá? Então, vamos pôr esse capacete aí da salvação para não perdermos a cabeça no meio da guerra. Quanta gente eu já vi entrar em guerra espiritual, em batalha, ou não precisa entrar em guerra espiritual, nossa vida com Cristo é uma batalha. O diabo, nós lemos aí, o diabo está dia e noite fazendo métodos para tentar nos tocar. Enquanto eu já vi no meio da guerra perderem a cabeça no meio da guerra, porque não se apropriaram da força que tem a salvação, tá? Sexta parte da armadura de Deus, a espada do Espírito, dizendo aqui também, o texto, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O que está escrito aqui, que é a palavra, esse texto aqui, palavra, não é a palavra logos, como eu já disse ali na parte mais importante da armadura, que é o cinturão da verdade, mas aqui a palavra é rema. Então olha só que coisa violenta, tá? Então aqui eu tenho a palavra de Deus comigo, que segura todas as coisas, mas a palavra de Deus ela vai se tornar uma espada na minha mão quando ela não fica sendo somente uma palavra, um logos ou um conhecimento, mas quando
quando ela se torna rema, ou seja, quando ela se torna uma palavra poderosa, uma palavra de vida, quando ela já não é mais um conhecimento, um estudo, mas é o Espírito que vivifica a palavra, é o Espírito poderoso que vivifica a palavra. Agora a palavra já não está só na minha cintura segurando a minha vida e protegendo a minha vida. Agora a palavra é uma arma de combate quando ela se torna rema. Diferença entre a palavra logos e a palavra rema. Rema é algo que é poderoso. Foi assim que Jesus derrotou o inimigo na tentação. Ele usou a palavra rema, e a palavra rema tem o poder de fazer o inimigo recuar, tem o poder de você ferir os seus inimigos, aquilo que se levanta contra a tua vida. Quando a palavra rema está em tuas mãos, o inimigo tem um grande problema. As guerras, as batalhas espirituais começam a prevalecer com o Senhor através dessas armas, tá bom? E a Bíblia nos diz a última, e aqui o soldado romano tinha essa sétima peça, que era uma lança. Sempre eles andavam com uma lança. E como que essa lança se relaciona aqui com essa última parte? A Bíblia diz, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Orando em todo tempo no Espírito. Oração espiritual, mas também oração em línguas, tá bom? E essa é uma arma de longa distância, ou seja, não é um combate ali que está mais próximo, não é um combate perto, mas aí é aquela oração que você consegue acertar o inimigo longe. Acertou o inimigo de longe, você não tem que ficar indo até lá, não tem desgaste, não tem perdas, até dificuldades. Então a oração em línguas, a oração do Espírito, a oração em Espírito também, não só a oração no Espírito, mas em Espírito também, ela vai fazer com que você vença várias guerras sem mesmo chegar perto do teu inimigo. E é isso que Deus está nos chamando, tá? Está nos chamando para nós termos êxito também em guerras à distância. Tem muita gente que se fere muito, nós temos que entender na guerra que tem hora que você tem que avançar, tem hora que você tem que ficar aonde está até o Senhor direcionar, mas você continua guerreando com a lança e acertando teus inimigos à distância, tá? Então aqui é um resumão, 7 peças da armadura de Deus, 7 peças, lógico, de uma maneira bem rápida, de uma maneira bem didática aqui para vocês entenderem um pouco mais, mas que tem todo o poder de fazer algo transformador, grandioso e glorioso na nossa história. Tá bom? Glória a Deus por isso, tá? Então não esquece, 3 coisas precisam acontecer para eu me apropriar da armadura de Deus: força, poder, ser revestido do poder do alto, conhecer o meu inimigo e a maneira como ele age, e me apropriar aí sim de toda a armadura de Deus, entendendo isso que eu expliquei para vocês nessa noite. Quando eu conhecer tudo isso, quando eu entender tudo isso, se prepara que a palavra de Deus que está escrito ali em Efésios 6, capítulo 13, diz, portanto, tomai toda, então é toda, 7 partes, tá bom? Toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo, permaneceis inabaláveis, tá? Foi assim que Davi venceu Golias, foi assim que grandes guerras aconteceram e o povo de Deus, com uma quantidade bem reduzida de soldados e guerreiros, prevaleceram sobre todos os seus inimigos, tá bom? Então aqui Paulo está falando, gente, vocês perderam a armadura, vamos pôr de novo. O que aconteceu, Efésios? Eu falei muita coisa importante, mas o mais importante é isso aqui. Vocês perderam a mão da guerra, o que está acontecendo? O que nós precisamos esperar, tá bom? Então Deus seja louvado, Deus abençoe vocês, que essa palavra marque o coração, a história, a família de vocês. Não esquece, força do alto, se revistam do poder do alto, conheçam o teu inimigo e tome toda a armadura de Deus, e vocês vão viver tempos e momentos preciosos da parte de Deus. Tem guerras que vocês estão perdendo que não precisava ser assim, tá bom? Para que vocês possam permanecer inabaláveis e, depois de ter vencido tudo, fiquem firmes nessa presença e nesse poder do Senhor. Amém? Família, eu vou sair. Tá, daqui 1 minuto acaba, o café já esfriou. Não, eu levantei para fazer mais. Tá, eu vou fazer o seguinte, ó. Seu sogro na live. Ô, sogro, Deus abençoe. Vou fazer o seguinte, eu vou sair. Live dupla, né? Vou salvar
eu volto, não vou fazer live dupla, mas eu volto só para responder algumas perguntas, que eu vi que tem bastante pergunta. Eu vou pedir para vocês que fizeram essas perguntas, vocês entrem de novo, tá? E eu vou responder essas perguntas aqui, tá bom? Então, tô saindo, já volto e para responder as perguntas da família aí. Deus os abençoe, não esquece, tá? Se revistam do poder, conheçam o teu inimigo e como ele trabalha e se revistam de toda a armadura de Deus e você vai ver o que significa ter uma vida inabalável. Guerras vêm? Vêm. Batalhas vêm? Vêm. Dificuldades vêm? Vêm. Mas depois que passar tudo, você vai ver o que significa a palavra inabalável na tua vida. Amém? Deus os abençoe. Já estou voltando aqui, tá? Glória a Deus.